Oi, Oi, tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. E Tá você bom, tá me ouvindo? sim. Então tá bom. Boa noite, Alguinha. O pessoal tá entrando, então. Ok. E aí, Nathalie, como é que está? Eu acho que Vendo? congelou tua imagem. Vamos ver se ela vai voltar. Acho que deu uma congeladinha na tua imagem. Eu acho que, não sei se a minha internet tá travando. Vamos ver se a gente vai conseguir. Boa noite, pessoal. Tô dando boa noite para quem tá chegando também. Boa noite, Tânia entrando também. Janete. Boa noite, Janete. Ana Cristina também. Oi, Ana. Oi, Grazi. Boa noite, meninas. Agradeço aí pela presença. Vamos falar um pouquinho hoje, né, de aromaterapia e autoconhecimento. Exato. Bem, então, eu sou a Cristina Gomes de Freitas, eu sou da Vida Ativa Terapias Integrativas, que está localizada em Porto Alegre, na Zona Sul, né? E hoje a nossa convidada, então, é Nathalie, que já fizemos uma outra live sobre Mahalila, né? Aquele jogo maravilhoso, que também inclui, né, o tratamento com óleos essenciais, no Mahalila, né? Exatamente. Sim, Fica mais completo. outra Como? ferramenta de autoconhecimento, né? É, maravilhosa também, né? E hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a aromaterapia, né? O autocuidado através da aromaterapia, né, Nathalie? Sim. Uhum. Matheus também entrando. Então, assim, ó, quando se fala, né, de aromaterapia, nós sabemos que é um tratamento, né, uma terapia através de aromas. Mas que aromas seriam esses? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem mesmo, né? Tem uma grande confusão que as pessoas fazem com florais, com óleos essenciais e com essências, né? Que são três coisas diferentes, né? Então, assim, a aromaterapia é o tratamento com aromas vindo dos óleos essenciais, que são substâncias, né, extraídas das plantas, plantas aromáticas. Então, elas são substâncias que vão ter um poder terapêutico extraído dessas plantas aromáticas. Já, por exemplo, as essências, elas são essências sintéticas, né, que imitam aromas naturais. E os florais é uma outra parte, né? Eles são extraídos das flores e não é a mesma coisa que óleos essenciais. Então tem uma grande confusão aí entre esses três termos, né? Então o que a gente vai falar hoje é sobre aromaterapia, então o uso dos óleos essenciais extraídos de plantas aromáticas, né? E aí você pode extrair eles de diversos locais da planta, né? Então pode ser das folhas, pode ser da raiz, né? Tem vários tipos de óleos essenciais, né? Da origem de onde eles vêm. Eu até trouxe aqui, eu tenho aqui minhas plantinhas da minha horta, né? Então tem manjericão, hortelã. Então, para a gente saber, né? Quando você pega ali na folhinha do hortelã, por exemplo, e esfrega ela assim, né? E cheira, você está sentindo o aroma. Isso que você está sentindo, esse aroma que você está sentindo, são os óleos essenciais que estão presentes nessas plantas aromáticas. Um que a gente consegue ver bastante, né? Inclusive, eu acho que não tem criança que não fez a brincadeira de pegar a casca da bergamota, da laranja e apertar. No olho do irmão. Aquele olhinho, né? Aquele que sai, digamos, ali, que a gente vê aquela aguinha. Aquele é o óleo, né? Exatamente. Nos cítricos, né, os óleos essenciais eles ficam na casca do fruto. Então, a forma de você extrair o óleo essencial de uma fruta cítrica é através da prensagem a frio, onde você vai espremer e vai sair o óleo que está na casca, né?
E já né, aqui nas folhas, né, ramos, flores, aí geralmente o processo utilizado é o processo de destilação. Né? Destilação a vapor é um dos mais comuns para a gente extrair os óleos essenciais das plantas. Então, realmente, né, Nathalie, as pessoas confundem bastante as essências, aquelas que, porque até o tipo de vidrinho é o mesmo, vidrinho escuro, só que são bem distintos, né, as essências dos óleos essenciais. Através das essências, a gente não consegue fazer um tratamento terapêutico, né, digamos assim. Ele tem só fragrância, sem contar que é totalmente químico, né? São moléculas Exatamente. feitas quimicamente, não é algo natural como é o óleo, né? E tem pessoas que são mais sensíveis, eu, por exemplo, eu não posso, né, com esses aromas sintéticos, me desencadeia uma dor de cabeça, né? Então, assim, esses lugares onde a gente vai, banheiro, né, banheiro de Sim, rodoviária, chega a ficar bem enjoativo, né? nossa, eu não posso com aquilo, né? Então a gente sente, e quem tem esse olfato mais sensível, você consegue perceber, né, quando o cheiro é sintético, porque os óleos essenciais, isso eu não falei, né? Eles são substâncias voláteis. Então, no momento em que você, por exemplo, que você abre um vidrinho de óleo essencial, na hora que você tira da tampa e você inala, você já consegue sentir esse aroma, né? Então, eles são substâncias voláteis. No caso dos sintéticos, eles colocam outras substâncias ali para aquele cheiro não volatilizar e ficar impregnado. Por isso que é um cheiro tão forte, né? Uhum. Que não sai do ambiente. Você entra e sai e ele continua ali, né? E o nosso corpo também não reconhece aquilo como natural. Então, por isso que, por exemplo, no meu caso, ele desencadeia essa dor de cabeça, até pode desencadear uma enxaqueca, porque o meu corpo reconhece aquilo como um corpo estranho, né? Ele não Uhum. consegue identificar. Já no caso dos óleos essenciais, não, né? Porque eles, as moléculas que são formadas dos óleos essenciais, né? Geralmente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, eles são reconhecidos no nosso corpo como algo natural. Então a gente não tem essa reação, né? E de que forma os óleos essenciais podem beneficiar a saúde? Eles podem beneficiar de diversas maneiras, né? Uma das formas que eu vejo, que é o que eu trago aqui no autoconhecimento, é que eles trabalham muito com as nossas emoções. Então, o que acontece? Quando a gente inala um óleo essencial, ele vai entrar aqui, né, pela nossa narina, vai estimular o nosso epitélio olfativo. Vou tentar não usar tantos termos técnicos, né? Mas de uma forma resumida, o que ele faz, ele estimula uma parte do nosso cérebro, né, que é chamada de sistema límbico, onde a gente armazena as nossas emoções, né? E isso vai desencadear uma série de reações dentro do nosso organismo, através de neurotransmissores, que vão causar efeitos, por exemplo, como relaxamento, como uma mudança de humor. Então, assim, de uma maneira muito rápida, eles conseguem afetar positivamente o nosso estado emocional. Então, o que eu vejo dos óleos essenciais é que a gente consegue utilizar ele para a nossa saúde, para nos auxiliar cuidando das nossas emoções. E até uma das coisas que eu gostaria de propor hoje aqui, para quem estiver presente, é da gente fazer uma mini vivência, né? Até quem tiver aí por perto, um frasquinho de óleo essencial, então 100% puro, ou quem não tiver o óleo essencial e tiver a planta também, tiver aí, né, um vasinho com alguma planta aromática, uma hortinha, também recomendo pegar para a gente fazer uma experiência aqui ao vivo, né? E E pode ser também uma casca de fruta, né? Como a bergamota, como a laranja, o limão, isso, né? E exatamente, até pode ser também. a própria especiaria também, né? Uma canela ou cravo, caso não tenha o óleo essencial para essa vivência, digamos assim, acho que tem como fazer, né? Isso, exatamente. Só ir correndo lá na cozinha e já pegar algum aroma que gosta, né? A gente vai fazer uma degustação aqui, né, de vivência. Eu vou ver se. Vamos esperar então para ver se o pessoal vai trazer, vai Uhum. pegar. Se quiserem comentar ali se estão pegando, se vão querer participar. A Gi Como a gente escreveu não vive aqui sem óleo que essencial. Ó. é, Mas, gente, falando também, os aromas sintéticos também desencadeiam em mim dor de cabeça, a Eliana Magriço.
Eu também, eu não consigo muito com essas essências, assim, inclusive até com perfumes. É, A maioria dos perfumes eu não usei, acho que é é, muito químico, né? Muito sintético. exatamente. Para mim também, há um tempo atrás, né, quando eu descobri que eu tinha isso, eu acabei parando de usar esses perfumes. E aí, hoje em dia, eu uso óleo perfumado, né, a base, então uma base de óleo vegetal com óleo essencial, para eu sentir esse aroma. Então, ele tem dois efeitos, né? Ele tem o efeito do perfume, né, do cheirinho, mas também tem a questão terapêutica. Eu A tentei Janete está fixar ali, falando. eu tentei fixar ali para deixar o recadinho, mas eu não tô conseguindo, não. Não? Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Então, pessoal, quem tiver. é, Ó, uma vai de tomilho, outra vai usar lavanda. Vamos ver que olhos que o pessoal pegou. Tomilho, lavanda. Alecrim, alguém comentou também. Tá. Uma informação que, enquanto o pessoal vai buscando, né, os olhos ou as Uhum. plantinhas, a Gi falou vetiver, cravo, olha só, tem bastante. O pessoal já está conseguindo buscar. Ah, tem até uma sinergia, Essa legal, energia, ó, capim-limão, limão siciliano e sândalo. legal. Hortelã-pimenta, eucalipto glóbulos. Legal. Até assim, a live vai ficar gravada, né? Então também quem quiser depois assistir isso, né? Pode assistir, depois comentar ali o que sentiu, né? Quem tiver também aí um caderninho, né? Pode deixar aí do lado para a gente fazer algumas anotações. E o que eu queria falar, que eu acho que é importante, né? Que assim, quando a gente fala em aromaterapia, muitas pessoas pensam que óleos essenciais são naturais, então posso usar, né, de uma forma indiscriminada. Ah, não vai fazer mal porque ele é natural. E isso é um equívoco, na verdade, né? Porque apesar de eles serem 100% naturais, existem algumas contraindicações. Então, por exemplo, se a gente considera aqui, eu tô com bergamota, que é um óleo que eu amo, né? É um cítrico, né? Então tem alguns cítricos que eles podem causar uma reação quando você vai se expõe ao sol, de causar manchas. Igual quando a gente espreme limão, sabe? Que coloca, Sim, cai o limão na muito mão. foco de dermatose, né? Quando Ex queima. exatamente. Então, não são todos os óleos essenciais que podem ser inalados por todas as pessoas. Então, tem, por exemplo, para crianças, tem algumas recomendações de não utilizar. Se você estiver grávida ou amamentando. Então, assim, uma coisa que eu acho que é importante é a gente ter um mínimo de conhecimento para poder usar esses óleos essenciais, né? E até queria comentar de uma parceria que eu fiz com a Vida Ativa Terapias, né? Que eu tenho um curso online que se chama Usando Aromaterapia com Sabedoria, onde eu explico um pouquinho sobre o que são os óleos essenciais, como eles são extraídos, né, de que maneira que você pode utilizá-los. E aí agora a gente fez essa parceria, então quem quiser adquirir esse curso, usando o cupom Vida Ativa, vocês vão ganhar 15% de desconto. Então, quem não tiver conhecimento sobre o uso de óleos essenciais, eu recomendo, né? Se for fazer esse trabalho de autoconhecimento mais profundo, né? Então, é super importante a gente conhecer os óleos essenciais antes de começar a utilizá-los de uma maneira, né? Assim, à vontade. Indiscriminada, né? Uhum. Realmente, né, Nathalie, é muito importante porque é bem como tu falaste, as pessoas pensam porque é natural, pode usar, e na verdade uma gotinha de um óleo que corresponde a quase, por exemplo, do limão, né, em torno de 20 xícaras de suco de limão, algo assim, né? Se a gente for pensar, imagina uma gota. E por pouco a pessoa pensa, vou pôr 3, 4, 5, 6 gotas e ele é tóxico, sim, são. Inclusive tem óleos como o do poejo, que é altamente tóxico, né? E o poejo é um chazinho que se dá para beber. Então, a pessoa, não tem problema de eu utilizar com mais frequência, utilizar com mais quantidade, né? E, Então, inclusive, assim, bastante cuidado com os animais também, né? uhum. São muito sensíveis.
Exatamente. Tem esses dois pontos que eu acho que é legal a gente falar, né? A quantidade, né? Para a gente fazer essa correlação de quanto que é o equivalente a uma gota de óleo essencial, né? O quanto seria aquilo, por exemplo, em xícaras de chá, isso vai variar muito de planta para planta, porque É, depende de onde você vai extrair esse óleo. Então, se você está extraindo isso da casca, é uma quantidade X de planta que você vai precisar para extrair 1 litro de óleo essencial. Se ele é da folha, é diferente. Se são de pétalas, né? Então, por exemplo, para um óleo essencial de rosas, que é super caro, por que ele é tão caro? Você precisa de 3,5 toneladas de pétalas para extrair 1 litro de óleo. Então, assim, é muita planta que você precisa. Então, aquele vidrinho, esse vidrinho aqui, né, de 10 ml, ele é muito concentrado, né? Isso é uma questão. Essa questão que você trouxe dos animais também é super importante, porque por exemplo, no caso dos gatos, os gatos não têm uma enzima que é capaz de metabolizar um dos compostos que tem nos óleos essenciais. Por exemplo, no óleo essencial de titri, né, o Melaleuca alternifolia. Então, o que acontece? Se a gente fica colocando isso no ambiente por horas e horas e horas, o gatinho tá lá, passando pelo ambiente, ele não vai conseguir processar isso. Lógico, não vai ser uma vez que você vai utilizar isso que vai dar o problema, né? Mas se for um uso frequente que você tenha, isso pode causar problemas, né, renais, problemas de fígado no seu animalzinho. Então você acha que está fazendo uma coisa muito boa e na verdade você pode estar prejudicando. Por isso que é tão importante esse conhecimento, né? Consultar um profissional que estudou, né, que é certificado, para fazer essas consultas, né? E cuidar para não ficar usando isso. Tem muita gente também fazendo ingestão, né? Então, assim, tem que cuidar, tá? Não é porque os óleos essenciais são naturais que a gente pode usar, né, a torto e a direita, hein? e o outro fator a se considerar, na verdade, é que o óleo que faz bem para uma pessoa não necessariamente vai fazer bem para outra pessoa, justamente porque ela trabalha com as emoções, né? Então, Exatamente. não é porque para ti o lavanda é bom para dormir, que para mim também o lavanda vai ser bom para dormir. Claro, ele tem aqueles componentes mais sedativos, mas tem que ver ao que a pessoa está aberta, né? Algo assim nesse sentido para realmente se fazer o uso de uma maneira correta. Por isso que há a necessidade de um profissional. Isso. E por isso até que eu falo que eu gosto bastante desse formulário, né, que eu tenho, que é Usando Aromaterapia para o Autoconhecimento. Na verdade, esse formulário até, pessoal, quem quiser depois pode me pedir, tá? Pode entrar em contato comigo aqui através do Instagram mesmo, que eu forneço. Isso que essa pequena vivência que a gente vai fazer agora, né? E esse meu formulário, ele faz parte de um curso que eu dou presencialmente, né? Que é o Aromaterapia, Autoconhecimento e Desbloqueios Emocionais, onde eu trabalho essa questão de desbloqueios emocionais. Porque a gente tem muitos bloqueios, né? Muitas crenças que nos limitam. Então, a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir. Tem uma série de crenças, né? Que a gente carrega com a gente desde a infância. E esse formulário de autoconhecimento que eu desenvolvi foi pensando nesse curso que eu dou presencialmente. E qual que é a importância desse autoconhecimento? Justamente isso que você falou. Porque assim, um óleo essencial, um aroma que faz bem para mim, ele pode não fazer bem para você, porque você tem uma memória olfativa, né, uma recordação com aquele aroma que às vezes não foi positiva. Então, como eu tinha falado ali no começo, né, os aromas, eles vão entrar no nosso epitélio olfativo, né, vão fazer essa conexão ali dentro no nosso cérebro, com o sistema límbico, que vai mexer com as nossas emoções, e ele vai trazer lembranças. Então, quem nunca estava andando na rua assim e sentiu um aroma e falou: Nossa, isso me lembrou de tal pessoa, né? Ah, isso me lembrou da minha avó. Ou quando você entra em algum lugar que tem um cheirinho de comida, e você fala: Nossa, isso me lembra a minha Sim. mãe, né? Por quê? Porque os aromas, eles vão estar associados com essas memórias, com essas recordações que a gente tem. E por isso que isso é tão específico. Então, no momento em que você inala esse aroma, você se conecta diretamente com aquela emoção, com aquela lembrança, né? E aquilo às vezes está no nosso inconsciente, então pode ser que não venha à tona, né? Não venha para o consciente, mas pode ser que venha. Então,
você saber aquilo que te faz bem, aquilo que aquele aroma te causa é fantástico, porque no momento em que você precisar, né, você fala, quando eu inalo esse aroma, eu sinto uma sensação de felicidade, de alegria, de acolhimento. Então, no momento em que eu estiver precisando né, dessa emoção, eu posso recorrer ao óleo essencial para me trazer esse benefício, né? Então, essa é a ideia da gente fazer esse processo de autoconhecimento com os óleos essenciais. E, Nathalie, por que às vezes a gente sente um determinado óleo essencial, sente a fragrância e gosta? Daqui a pouco passa um tempo, não gosta. Ou vice-versa. Já aconteceu comigo, por exemplo, o cenoura, semente de cenoura. De simplesmente as primeiras vezes que eu senti, eu achei horrível. E numa determinada ocasião, num atendimento, eu adorei. Inclusive, até a terapeuta disse assim, tem certeza, porque ela sabia que eu não gostava. Tem certeza que tu gostasse? Sim, é o melhor dos três. Ela me deu 3 ou 4 e realmente eu achei maravilhoso. Por que acontece isso? De uma hora odiar e depois tu começa a gostar da fragrância, O que do que aroma, no caso, do acontece? óleo. Os óleos essenciais, eles vão trabalhar várias questões dentro da gente, né? Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas em linhas gerais, por exemplo, tem óleos essenciais que vão trabalhar a ansiedade, ou eles vão trabalhar questões, por exemplo, no nosso sistema nervoso central, para a gente se acalmar. Ou vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Já aconteceu isso também, de eu ter um óleo essencial que eu não conseguia sentir aquele aroma, porque realmente era muito, para mim era muito ruim. Eu sentia, me dava até uma causa assim de um enjoo, né? Só que como eu conhecia o que aquele óleo essencial fazia, qual eram os benefícios que ele trazia, né? Nesse caso era um benefício de você ser menos reativa, né? De não responder tanto assim, das pessoas te perguntarem, logo de cara você já responde, né? De ter essa reação, né? E ele era um aroma que fazia um equilíbrio do sistema nervoso central, para você não ter essas reações tão imediatas, né? E eu era desse jeito. A pessoa falava, tatum, eu nem pensava, já respondia. E era uma coisa que eu não queria, assim, eu não queria ser daquele jeito. Então, aquele aroma que ia trabalhar essa questão em mim, eu não conseguia inalar aquele aroma, porque ele me trazia uma sensação de que eu tinha que trabalhar aquela questão dentro de mim e eu não estava pronta para aquilo, né? Então, e eu lembro que eu insisti naquilo. Eu falei, não, eu vou inalar esse aroma até eu conseguir Já tem gente gostar dizendo que tá dele. precisando desse. E aí, o que que acontece? A gente não é por exemplo, essa reatividade não é um padrão que você, assim, do dia para noite você vai mudar, né? Sim, Isso foi uma construção, né? é uma construção, então também não vai ser uma vez que você vai inalar aquele aroma que você vai estar tranquilo, eu Uhum. mudei, né? Não. Eu lembro que eu fiz um tratamento comigo que eu fiquei inalando e pausando por uns 4 meses, até que aquele aroma deixou de ser repugnante e eu sentia e falava, não, tudo bem, eu consigo inalar agora. Então isso acontece. Só que assim, eu fiz isso enquanto experimento comigo mesma, né? Não recomendo isso tanto para os clientes que vêm para mim. Sim, Eu muito não uso essa minha agressivo, né? abordagem. É demais, entendeu? Porque assim, se você não tá gostando daquele aroma, tem alguma coisa realmente que às vezes são coisas do inconsciente, né? E às Uhum. vezes a gente vai mexer em coisas, portinhas que às vezes a gente não está preparado para trabalhar. Então, se você sentir um aroma que não te agrada, eu recomendo, não vamos começar com esse. Vamos escolher um outro, porque tem uma série de. Quando a gente olha para um óleo essencial, eles têm vários compostos químicos dentro dele, né? E alguns compostos são os majoritários, por isso que às vezes eles têm um aroma mais predominante, por causa dos compostos majoritários. Então, às vezes, você consegue pegar um outro óleo essencial que tem também aquele Sim, composto que você quer trabalhar, mas de uma maneira menor, mais suave, né? Que não mais vai ser suave, tão é. agressivo. Né? Então é Sim. isso que eu penso. E eu queria saber se o pessoal então aí já pegou os olhinhos É, eu acho essenciais que o para a pessoal gente já pegou, começar. sim. E daí a gente podia
fazer esse nosso... Começar, né? Vamos iniciar, então. Uma dica que eu tenho para dar, gente, para quem não tem muito conhecimento de óleos essenciais, que ainda não estudou e quer um guia rápido para consultar os óleos, tem um aplicativo do perfil que chama Vicho Aroma, que é o projeto Vicho Aroma. Eles têm um aplicativo tanto na Apple, né, quanto no Android, que chama Guia de Aromaterapia Vishwa Aroma. Eu acho que eu vou até escrever aqui, vamos ver se eu consigo escrever aqui. Guia de Aromaterapia Vishwa, E não, Vishwa então, vou escrever. Tá. Aroma. E aí, o que acontece? Ele tem uma base de dados, lógico, daí eles têm essa base de dados dos óleos essenciais que eles trabalham, que são os da Terra-Flor, né? E, então não vão ter todos os óleos essenciais, mas tem uma gama muito grande de óleos essenciais e lá tem uma consulta rápida. Então, por exemplo, esse óleo não é recomendado para gestantes, né? Ele tem um guia de segurança. Então, pelo menos para quem não tem conhecimento algum na área, é um começo, né? Quem quiser se aprofundar mais, como eu disse, tem esse meu curso que eu ofereço, e lógico, tem diversos cursos também online, mas eu recomendo que se você for fazer um uso mais regular dos óleos essenciais, que você estude, né? Porque tem contraindicações, sim, tem interações medicamentosas também, então assim, tem uma série de questões que a gente precisa Cuidar, né? olhar para isso, tá? Outro cuidado também, né, Nath, que precisa ter como trabalha muito com as emoções, daqui a pouco a pessoa gosta da fragrância, começa a inalar, inalar, e começa a movimentar, principalmente o alecrim, né, que tira toda aquela tristeza, toda aquela angústia, daqui a pouco tu tá chorando, está uma manteiga derretida, como se diz, e não sabe por quê, porque justamente está movimentando, está mexendo com as emoções, com coisas mais profundas, né? E a pessoa não se dá conta. Então, por isso é importante estudar um pouco, consultar um terapeuta, do que simplesmente escolher alguns óleos essenciais que mais gosta e começar a utilizar, né? Tem que ter Sim. bastante cuidado. Exatamente. E aí, por isso, o papel do aromaterapeuta, né? Então, eu também estou com Sim. essa parceria com Vida Ativa Terapias Integrativas. Eu faço consultas de aromaterapia online também. Quem tiver interesse, né, pode entrar em contato com o pessoal do Vida Ativa para saber mais e agendar. E é exatamente isso, porque os aromas eles vão mexer talvez em coisas que estão lá escondidas, né, no nosso inconsciente. E às vezes a gente vai precisar da ajuda de um profissional para nos auxiliar. Eu costumo dizer assim, né, que às vezes o trem sai do trilho, né? Porque uma coisa assim, você se conhecer, você usar isso que a gente vai falar agora, esse formulário de autoconhecimento, né, para questões mais pontuais, questões mais tranquilas. Mas quando a gente tem um problema que é algo mais sério, né, uma situação que é recorrente, uma situação crônica, é super importante você procurar um profissional para que ele possa te ajudar, que ele possa te orientar, né? E aqui, até como a Gisele está falando, né? E não usar vários ao mesmo tempo, que dá pane, né? Né? Então, isso daí é verdade. Então, se a gente for fazer uma mistura, né? Já conheci pessoas né? Eu falo, buga o sistema, né? Dá um pau ali, porque é muito estímulo Porque para o nosso trabalha mesmo, cérebro. né? Sim. Exatamente. Tá? Mas aqui a nossa ideia é a gente despertar um pouquinho em vocês esse conhecimento, né, do autoconhecimento, para que vocês possam olhar para os óleos essenciais, às vezes, de uma maneira diferente, né? Não, às vezes, de uma maneira tão técnica, mas de uma maneira mais intuitiva, olhando um pouquinho mais para dentro. Então, assim, quem conseguiu pegar o óleo essencial, ótimo, maravilha, a gente vai começar. Quem não conseguiu pegar o óleo essencial e tem ali, por exemplo, uma plantinha, né? Então eu peguei aqui o meu hortelã, você pode espremer aqui um pouquinho, né, da folhinha da planta aromática e inalar esse aroma. E vamos supor que tem alguém que está aí, que chegou aqui no meio do nada, né? Não está sabendo do que está acontecendo, não conseguiu pegar o óleo essencial, nem a plantinha, mas que se recorda de algum aroma que gosta, né? A gente sempre
sempre tem algum aroma que a gente gosta, né? Nem que seja, ai, sentir o cheirinho do bolinho de banana, né? Que a gente gosta. Sentir a baunilha, eu amo. Então assim, se conecta com algum aroma que você gosta, tá? Então aqui a Karen falou, peguei um raminho de alecrim, ótimo. Então quem tem a plantinha ou quem tem o óleo essencial, então agora eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, tá? E sentir esse aroma. Então quem tiver com a plantinha pode ir aí manuseando a plantinha e vai inalando esse aroma dos óleos essenciais. Enquanto vocês vão inalando esse aroma, eu gostaria de perguntar, né, que vocês, né, fechassem os olhos, olhassem para dentro e se perguntassem como que esse aroma faz eu me sentir, né? Que sensações que ele traz? Ele me deixa ansioso? Esse é um aroma que que me traz conforto? Quando eu inalo esse aroma, por exemplo, eu me sinto confiante, eu me sinto corajoso, Acolhido. acolhido. Ele me traz tranquilidade, ele me traz paz. O que vem quando você sente esse aroma? Pensa aí com você. Se você tiver um papelzinho aí do lado para anotar, pode ir anotando o que for sentindo. Agora eu queria que você pensasse se esse aroma faz você lembrar de algo específico, se ele te remete a alguma lembrança específica. Aí muitas vezes o que acontece é que às vezes a gente fala, nossa, isso me lembra de alguma coisa, mas eu não me lembro o quê. Às vezes, logo de cara, a gente não consegue trazer aquela recordação, né, aquela memória. Quando acontecer isso, eu recomendo que você fique um tempinho a mais com esse aroma, né? Continue inalando. E aí tenta se lembrar, puxa, ele me lembra de criança, né? Tem alguma coisa assim, ah, não, parece que esse aqui me lembra um gosto de bala. E às vezes a gente vai, de uma palavra vai levando a outra, até a gente ser teletransportado para aquela memória, né? E aí, se esse aroma te fizer lembrar de algo específico, eu queria que você pensasse, essa memória é uma memória boa? Ou é uma memória que me traz tristeza, que me traz angústia? Como que é essa memória? Aí, Cris, se você quiser compartilhar alguma coisa com a gente, Cris, pode compartilhar, quem quiser também ir Eu escolhi compartilhando aqui. o laranja doce. Hum, Eu gosto muito das fragrâncias dos cítricos e a laranja doce em especial para mim, ela ativa uma alegria. Eu quando um pouquinho mais tristinha, eu ponho no inalador nasal, pequenininho, laranja doce, às vezes ponho laranja com um pouquinho, uma gotinha de hortelã também, hortelã-pimenta para, eu acho que parece que ela potencializa a laranja. E a laranja sempre me traz boas recordações, assim como a bergamota, me traz muito infância, porque nós tínhamos pés de laranjeira em casa, pés de bergamoteira, e eu sempre me remeto àquela época.
de pequena, de subir nos pés de bergamota e colher bergamota e espremer, fazer suquinho e dizer que era Fanta, porque a gente não tomava Fanta, então tomava suco de bergamota e dizia que era Fanta, imagina. Então essas fragrâncias para mim sempre são as mais alegres. Eu gosto muito, muito de fragrância de laranja. É. Laranja doce em especial, ela remete muito à infância, me remete à alegria. Bons momentos. Aqui o pessoal está escrevendo a lavanda, né? A lavanda traz paz, legal. Eu, para mim, muito parecido com você, Cris. Eu adoro aqui o óleo essencial de bergamota, né? A bergamota também, ela me traz a sensação que eu tenho quando eu inalo a bergamota é de um acolhimento, assim, é uma coisa muito boa, né? Como se fosse, tipo, me pegar no colo e me remete muito à infância, porque me lembra muito do meu pai, o meu pai descascando, assim, a bergamota, e eu lembro que ele dizia que ele tinha aprendido com meu avô, e ele tirava toda a fibra, toda aquela parte branquinha, ele tirava, então eu deixava o gominho peladinho, assim, né? Em termos de alimentação, a gente fala, puxa, tem que comer com a fibra toda, né? Mas eu lembro Sim, muito disso, né? Então é uma recordação que eu tenho e é uma recordação muito boa. Então, daquele cheirinho, né? Porque imagina, aquele cheiro permeia toda a cozinha, vai né? por tudo. É, Porque a hora que você abre a casca, né? Que você tira a casca, ele vai por exala toda. aquele cheirinho por tudo, né? Então eu tenho Tem, essa memória, né? Muito boa. sim. E aí tem outras pessoas falando assim também que gostam É, dos a Ana Cristina, cítricos, ela né? está falando então que hortelã-pimenta deu sensação de limpeza e solidão. Uma caminhada que preciso fazer. Lembrou de chiclete antigos com muito açúcar que não tolero mais. Ai, será que a sensação pode mudar? Não uso mais. É, como eu disse aqui, né? Às vezes pode ser que depois de um tempo essa sensação mude. Pode ser, já aconteceu, né? Mas por isso que é tão importante a gente fazer esse momento, né? Então, que a Maria tá falando, né? Ah, eu peguei da lavanda, ela lembra de memória da mãe, aroma do banho, né? Tem uma memória muito boa. Então, a Adriana falou, o tomilho me traz força, me traz ânimo, né? É, a Regiane falou, escolhi o cravo, veio a lembrança da minha avó por parte de pai, ela tinha um pé de cravo plantado. Então, assim, é exatamente isso. O que acontece? Qual que é a ideia da gente fazer esse trabalho de autoconhecimento? Então, por exemplo, baunilha me lembra os bolos de Da infância, infância. e isso é uma Pena que eu não tenho sensação ela aqui boa. comigo. Para mim é baunilha e a laranja, assim. Os cítricos e a baunilha. A baunilha também eu gosto muito, justamente porque remete assim à casa, a lembrança de creminho, aqueles creminhos que a mãe fazia, ou se não, bolo. Baunilha é muito família para mim. Baunilha é uma fragrância família. Eu tenho a baunilha e é realmente maravilhosa. Então, assim, para cada um, o óleo essencial ou o aroma, né? Ela vai trazer uma recordação, ela vai trazer uma sensação específica. E no momento que a gente conhece a sensação que aquele óleo essencial traz para a gente, qual que é a ideia? A ideia é que no momento em que a gente estiver precisando daquilo, por exemplo, eu principalmente nos meus dias, né, que eu tô menstruada, que eu tô me sentindo, que você se sente mais desanimada, que você fala, ai, putz, né, moro longe da minha mãe, você queria aquele colinho de mãe, aquele conforto, de você olhar para você e falar assim, nossa, hoje, puxa, não tô legal, né, tô me sentindo meio assim, como que eu tô me sentindo? Né? Você olha para você, reconhece como que você está se sentindo e daí você busca no óleo essencial, aquele óleo essencial que você já conhece e que outra, né, que é importante, que você sabe que aquele óleo essencial você pode inalar, que você não tem nenhuma contraindicação com ele, né? Por isso a importância de conhecer os Sim, óleos. E aí você recorre então ao frasquinho para que você busque aquele poder que a planta tem, aquela sabedoria da planta para você usar naquele momento que você precisa. Então, sim. essa é a ideia da gente ter essas anotações, né?
esse Então, assim, conhecimento, né? exatamente. Olha É, que interessante que a Karen ali falou. Ela disse assim, ó, nunca tive contato com alecrim. É muito recente que uso para tempero. Não senti memórias. Acho porque é recente, mas associei a minha nova fase, que é muito boa, e senti alegria. Ou seja, então ela já está fazendo uma conexão, né, do alecrim com um novo momento, pelo que eu percebi, um novo momento de vida dela, e que está sendo bom, e ela está começando a usar o alecrim e já está fazendo essa conexão, né? Já está se formando uma memória com o uso do exatamente. alecrim. Exatamente. Então, assim, muito bem observado isso, Cris. Realmente, pode ser que a gente não tenha nenhuma memória, mas pode ser que né, no momento em que você inala e você fala, nossa, isso daqui me trouxe uma alegria, me trouxe, por exemplo, eu estou usando isso num tempero, então eu mudei de casa, estou começando a Sim. cozinhar e isso é algo que me faz muito bem. Você está criando essa memória olfativa. E ela E isso escreveu, senti que acabo de criar uma nova memória é, futura. E os dois falávamos, né? E a Vera Lúcia disse que a alecrim me traz lembrança de amor. É, para é cada pessoa é uma lembrança, né? Sim, então assim, esse conhecimento é algo muito rico. Então, o que eu gosto de fazer, até não E muito contei pessoal, né? É muito pessoal. muito. Então, assim, nesse formulário que eu tenho aqui de uso para o autoconhecimento, eu tenho outras perguntinhas, tá? Acho que não vai dar para a gente fazer aqui tudo agora, mas qual que é a ideia? A ideia é que vocês possam fazer isso em casa, com os óleos essenciais, com as plantinhas que vocês têm, e que vocês façam como se fosse um diário. Isso é o que eu recomendo, isso é o que eu fiz, né, comigo. Então, eu tenho um caderno de anotações onde eu tenho que sensações que aquele óleo essencial me traz. Então, por quê? Porque eu sei que, por exemplo, se eu quero, se eu estou me sentindo um pouco para baixo, eu preciso de foco, eu tenho que trabalhar, eu preciso preparar uma apresentação, eu tenho que preparar uma aula, alguma coisa assim. E eu tô meio, né, desfocado, pensando em várias coisas. E eu tô desanimada. Eu vou, por exemplo, e recorro ao limão siciliano. Para mim, ele é um óleo que me traz muito foco e ele me traz essa positividade. Então, assim, quando eu coloco o limão siciliano para difundir no ambiente, parece que para mim, assim, é uma coisa tipo, vai, sabe? Senta a bunda na cadeira e vai fazer o que você precisa e meio que tira aquele desânimo, aquela sensação de, sabe, não sei por onde começar, não sei o que eu vou fazer. É meio que assim, vamos, senta e faz, sabe? Então, eu sei que o óleo essencial me traz isso. Então, eu recorro a ele quando eu preciso. Só que uma coisa que é super importante da gente falar é que, assim, que a gente também não pode usar os óleos essenciais como uma muleta, né? Então, o que que acontece? Se tem uma situação que tá recorrente, né? Então, todo dia eu tô me sentindo triste, todo dia eu tô desanimado, todo dia, pô, tem alguma coisa aí mais a fundo que tá precisando ser trabalhado, né? E se eu ficar todo dia, então, todo dia eu inalo o limão siciliano, todo dia eu inalo a bergamota, aí é como se eu estivesse usando o óleo essencial como uma muleta. E aí eu preciso tentar investigar o que está por trás disso, né? Para que eu não fique dependente dos óleos essenciais. Senão, assim, senão a gente vai ficar, acorda, inala bergamota. Depois do Uhum. almoço, inala limão siciliano. Para dormir, põe a lavanda. Então, assim, a gente fica condicionando o nosso corpo. Então, E vai estar mascarando, né? Vai estar mascarando o que realmente está deixando com falta de sono, o que está deixando triste, o que está deixando sem ânimo, sem foco, né? Então precisa ter um olhar para isso, para ver efetivamente que óleo que tem que trabalhar, ou que de que forma tem que trabalhar internamente digamos, resolver esses sintomas que já estão ocorrendo, né? Senão é aquela exato, história, né? Eu sempre tomando remédio para dor de cabeça, mas eu não sei o que também acontece, o que me causa dor de cabeça. Exatamente isso, né? exatamente. Então, assim, é importante, os óleos essenciais, eles são
maravilhosos? Sim, eles são maravilhosos. Eu já usei comigo, né? Já tem vários clientes que vêm aqui que têm resultados fantásticos. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe desse poder, né? Do quanto que ele também aliados com outras terapias, eles podem ser muito, 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 muito bons. Mas é sempre por isso também o autoconhecimento, para a gente poder olhar e acolher isso que a gente está sentindo. Então, se é algo que é crônico, que está se repetindo, às vezes a gente vai precisar, né? Vai ter que ir para uma terapia, vai ter que trabalhar isso em outros lugares, né? Então, não dá também só para a gente ir mascarando os sentimentos, porque tem coisas que fazem parte. Então, eu falo muito dos óleos essenciais nesse momento de pandemia, né? Tem muitas pessoas que têm chegado até mim com sintomas de ansiedade, medo, insegurança, né? Muitas coisas mudaram. O cenário está completamente imprevisível, né? Então, tem pessoas que perderam o emprego, tem pessoas que não sabem o que vão fazer da vida agora, porque o setor que elas trabalhavam, né, caiu muito, não tem o que fazer. Então, assim, essa situação externa, ela gera uma série ela nos afeta de diversas formas, né? E quando eu sei que, por exemplo, eu tô me sentindo muito triste, porque com o que está acontecendo lá fora. Então, tem pessoas que falam isso, pô, eu tô vendo um monte de gente morrer, tem pessoas próximas, eu não consigo me despedir de um ente querido, né? Então, são sentimentos muito fortes, muito profundos, que você, quando olha para isso e acolhe esse sentimento, os óleos essenciais, eles podem confortar um pouco essa situação que está acontecendo, né? Então, talvez eles é como se fosse aquele ombro amigo que a gente está distante dos nossos amigos. Uhum. Então, ele pode trazer essa sensação, desde que você conheça, né, o efeito que eles trazem para você e que você saiba como utilizá-los. Toda essa parte que eu falo do autoconhecimento aqui, eu uso, eu não falei isso no início, mas é importante ressaltar que eu uso através da inalação, tá? Então, é basicamente através da inalação que a gente tem esse efeito, né? Que vai ligando direto no nosso cérebro, no nosso sistema límbico, para tratar as nossas emoções. Então, por que eu estava falando tudo isso? Para dizer que quando a gente conhece a emoção que a gente está sentindo, né? E que ultimamente as pessoas têm, isso está muito exacerbado, né? As emoções elas estão muito, é como se a gente estivesse com uma lupa, né? Em cima das nossas emoções, em cima de tudo, está tudo muito amplificado, né? Durante essa pandemia, porque a gente está sendo obrigado a fazer coisas que a gente não gostaria, ou a gente não está fazendo coisas que a gente gostaria, né? Então, as nossas emoções estão à flor da pele. Então, o que os óleos essenciais eles podem ajudar? Você tendo esse conhecimento, esse autoconhecimento, do que aquele aroma te traz, e você sabendo como que você está se sentindo, então são dois passos, né? O primeiro é olhar para dentro e olhar e Uhum. falar, tá, mas como que eu tô me sentindo? Eu tô triste. Por que eu tô triste? Essa tristeza é minha ou essa tristeza não é minha? Por exemplo, eu fui influenciado por uma notícia da TV, né? Eu fui influenciado por alguma coisa que me falaram, ou não, realmente isso é uma tristeza minha, né? Então, primeiro você precisa identificar isso. E aí, quando você olha para os óleos essenciais e você consegue ter esse diário que eu digo, né, ou essas anotações que mostram, olha, esse óleo essencial, por exemplo, o óleo essencial de bergamota, ele me traz essa sensação de acolhimento e ele me traz alegria. Então, no momento em que eu estiver precisando desse acolhimento e que eu estiver um pouco desanimada, eu posso recorrer a ele, para que ele traga, então, essa alegria e esse acolhimento que eu estou precisando. Então, o trabalho que eu sugiro para as pessoas fazerem dos óleos essenciais da aromaterapia com autoconhecimento é esse. Você olhar para dentro, se conhecer, ver o que você está sentindo e com base no teu conhecimento dos olhos, né? O que os olhos estão causando para você, né? Que sensação que ele te traz quando você inala, você poder recorrer a eles no momento em que você precisar. Não sei se Exato. ficou claro aí para vocês. Se alguém tiver alguma perguntinha. Nathalie, me diz uma coisa. A gente sabe que
existe uma gama muito grande de óleos, né? E tem uns que são, digamos, óleos mais tranquilos para se iniciar, para se começar a trabalhar, né? Que Uhum. óleos que tu indicarias para essas pessoas que estão nos assistindo e gostariam de começar a fazer, digamos, o uso de um óleo, mas de uma forma mais segura, digamos assim? Para as pessoas que realmente assim não têm nenhum conhecimento, nunca ouviram falar sobre aromaterapia, né? Tem dois óleos essenciais que eu costumo dizer, olha, esses daí são mais tranquilos, mas ainda assim conheço pessoas que já tiveram reações adversas, tá? Mas que seriam que não tem relato na literatura de contraindicações, né? Então, por exemplo, óleo essencial de lavanda francesa. Isso é legal a gente explicar porque tem vários tipos de lavanda, né? Então, essa Sim. lavanda que eu falo é lavândula angustifolia, o nome científico da planta, né? Então, é uma das plantas que você poderia utilizar, um dos óleos essenciais que não se tem relato de contraindicação, mas eu conheço pessoas que fizeram uso tópico e que tiveram alergia. Então, assim, não é pingar puro na pele, eu não recomendo nenhum óleo essencial para a gente utilizar puro na pele, eu sempre recomendo para fazer diluições. Então, assim, aqui eu estou trabalhando mais a questão da inalação, porque a inalação é mais tranquilo. Então, a inalação você não vai colocar Sim. na pele, não vai causar dermocausticidade, né? Então, o óleo essencial de lavanda, que é o lavanda angustifolia, e o óleo essencial de laranja doce, que são óleos que podem ser trabalhados com crianças também. O da laranja a gente tem que cuidar, porque se você se expuser ao sol, né, 6 horas depois que você aplicou, pode causar essa fototoxicidade, pode manchar a pele, então tem que cuidar. Por isso que eu tô falando muito mais da gente usar ele na inalação, né? Então, assim, esses seriam os dois óleos que eu falo, não, tudo bem, mas ainda assim é importante a pessoa testar. E eu tenho um caso de uma cliente que é uma história bem curiosa, né? Que está relacionada com isso também que a gente falou, do quanto que os aromas podem nos afetar de uma forma positiva ou não, né? Ela tinha uma filha, na época a filha dela tinha 10 anos e ela pingava óleo essencial de lavanda no travesseiro para a menina dormir, porque ela estava muito agitada, né? E ela disse que um dia ela pingou 10 gotas de óleo essencial. Olha o absurdo, né? Um exagero. É um exagero, é um exagero. E o que, que aconteceu? Nessa quantidade elevadíssima, a criança, né, começou a passar mal, porque é muito forte, é muito, muito Sim. forte, né? Então, assim, ela bloqueia todos os receptores, né? Então, pensa a quantidade de mensagem que estava sendo passado para o cérebro da criança, né? E o que, que aconteceu? Isso provocou vômitos na criança, porque foi muito alto, né? Foi uma quantidade muito alta. Então, ela teve essa experiência negativa com a lavanda, a menina. E após aquele episódio, ela nunca mais na vida, quando eu conheci essa minha cliente, ela já estava com 17 anos, então tinha passado 7 anos depois disso, né? Nesses 7 anos, ela nunca mais ela pôde sentir o aroma da lavanda. Então, assim, não, por isso que eu falo, né? Eu não gosto muito de falar, não, isso aqui é tranquilo, porque realmente vai variar de pessoa para pessoa. Por isso é Sim. tão importante a gente ter esse autoconhecimento. Mas em termos gerais, e tanto assim também, o aroma de lavanda quanto o aroma da laranja doce são aromas muito conhecidos, né? Porque até na indústria, né, de limpeza, são aromas que eles colocam. Então, assim, mesmo sendo sintético que a gente está trabalhando, as pessoas já têm não é um aroma desconhecido, né? Tanto o aroma da lavanda quanto da laranja que está ali na nossa alimentação, né? Então, são aromas mais tranquilos. Mas no restante, eu vejo assim a importância de consultar, então, um profissional, né, um aromaterapeuta que tenha estudado, né, de você mesmo fazer cursos, de você buscar conhecimento, né, ou buscar essas ferramentas que a gente tem que são gratuitas, por exemplo, como esse aplicativo que eu falei do Visto Aroma, que ele pode ser utilizado offline. Então, assim, existem ferramentas para que a gente possa saber que óleos essenciais que não tem contraindicação para gente. Então, esse é o primeiro passo.
e depois fazer esse trabalho de autoconhecimento que é teu, né? E que pode mudar também com o tempo, como a gente disse. Hoje em dia eu gosto desse aroma, daqui a pouco eu não vou gostar mais, né? Sim. E então quem quiser esse formulário de autoconhecimento, que tem essas perguntinhas que eu fiz agora e tem outras perguntas também, para você ir criando o seu registro, né, o seu diário de anotações com os óleos essenciais, pode me pedir, manda uma mensagem via direct, né? E aí eu passo para vocês, então, essas perguntinhas, né? É uma das maneiras da gente praticar esse autoconhecimento usando os óleos essenciais. Essenciais. Bom, Nathalie, então nós temos 4 minutinhos ainda, já está encerrando a nossa live. Eu gostaria de te agradecer, né, pela participação, por ter aceitado o convite e também agora com essa parceria, né, tanto do teu trabalho online como o do curso, né, com o pessoal da Vida Ativa, então, recebendo um desconto ao adquirir o curso. E agradecer também a presença, a participação, né, do pessoal. Vi que ficaram bem participativos realmente, comentando. É que os óleos essenciais, quem conhece se apaixona, né? Não tem como não se apaixonar. Então, gratidão pela participação. Muito obrigada. E uma boa noite a todos. Agradeço a todos que participaram aqui também, pessoal. Muito grata e qualquer coisa eu estou à disposição. Tá bom. Beijo, Cris. Beijo.